Hoje é dia 10 de abril de 2017. É uma segunda-feira. São 20 horas mais 6 minutos. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós conduzimos os destinos de nossas clínicas de dor do sistema músculo-esquelético. E cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem do sistema músculo-esquelético. E as dores do sistema músculo-esquelético podem se manifestar como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos e dor nos pés. Mas nossas jornadas aqui, em sua grande maioria, acontece quando alguns ouvintes ou pacientes fazem perguntas através dos telefones 11 3661 4243 ou 3744 4007 ou através do nosso e-mail rui.mercurio@ig.com.br. Vejam bem, as dores do sistema musculoesquelético, então, elas podem se manifestar em qualquer região do corpo humano. Entendeu? Nós, na ciência médica, buscamos sempre soluções, as mais simples, as mais rápidas e as mais baratas. Mas esses pacientes com dores crônicas, eles são pacientes difíceis, porque eles já vêm de outros serviços médicos, já conhecem todos os analgésicos, anti-inflamatórios, entendeu? Alguns já fizeram acupuntura, fizeram fisioterapia, e eles desafiam, né? Desafiam o médico, dizem, olha, já fiz isso, já tomei isso, tomei aquilo, e a dor está aí, entendeu? Então são pacientes difíceis. A dor crônica gera incapacidade, né? A dor crônica e incapacidade gera imobilismo. Imobilismo gera obesidade. Obesidade, insuficiência muscular. E a incapacidade aumenta. Entendeu? Mas nós estamos hoje assistindo um processo revolucionário que avança a toda a velocidade da nossa civilização. É o progresso da ciência, da tecnologia, da comunicação e da própria medicina. E assim hoje somos induzidos a querer sempre mais, mais e mais, sem esperar. Quero muito mais e quero agora. Entendeu? E os veículos de comunicação fazem uma verdadeira lavagem cerebral, tentando induzir você a comer isto, fumar esse cigarro, beber a cerveja ou este uísque. E tudo isto dependendo do seu grau de susceptibilidade à sugestão ou ao convencimento, você é induzido até a tomar remédios para esta ou aquela doença, sem o aval do seu médico. Entendeu? Nosso cérebro é despreparado para receber tanta informação ao mesmo tempo. Tanta sugestão ou tanto convencimento. E aqui seu discernimento, seu poder de escolha da graça e não da desgraça, é que vai fazer o seu destino numa grande diferença para melhor ou para pior. E quem diz isso é uma ciência nova de 100 anos, a física quântica, que afirma que é a sua consciência que escolhe dentre as potencialidades do universo a sua realidade. Então, você é muito responsável, né, para escolher o seu próprio destino. Este universo, porém, é único, não tem plural. Não existe o termo universos. O universo já começa com uni, de unidade. É um só. Mas ele tem 3 dimensões distintas, né? Ele tem uma dimensão física, material, detectável, perceptível pelos seus sensores físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então esse universo tem uma dimensão física, que os seus sensores físicos, seus 5 sensores físicos, são competentes para perceber esse universo material, físico.
A dimensão do pensamento, ou melhor, a dimensão da mente, ou melhor, a dimensão da sua consciência. Aqui os seus sensores físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato, são pouco competentes para a sua percepção desse mundo. Mas felizmente nós temos outros sensores aqui. E eu chamo esses sensores mentais e espirituais de sexto, sétimo e oitavo sentidos espirituais, paranormais ou extrasensoriais. E a dimensão espiritual, onde entram também os sensores espirituais. E somente estes aqui, os sensores espirituais, é que te vão dar informação sobre o reino espiritual. Cada dimensão tem sua própria linguagem, sua própria expressão, para transmitir à nossa percepção sua linguagem diferente. Por exemplo, se você só sabe falar português, o que você vai entender em grego? Você não vai entender nada. Até que você pode aprender esse idioma grego e começa a falar. As escolas de grego contratam um professor de grego que vai te ensinar. E você acaba falando grego. Mas, veja, e se eu quero aprender tudo sobre a mente? Não tem universidade da mente. E se tivesse faculdade da mente, não teria professores para te ensinar. E se não tem faculdade da mente, que dirá faculdade do espírito? Eu quero aprender sobre o espírito. Não tem faculdade. E se tiver faculdade do espírito, não vai ter professor. Agora, é claro que a linguagem mais primária que existe é a linguagem do nosso mundo material, físico, falada, escrita e entendida por visão, audição, olfato, paladar e tato. São os 5 sensores físicos e nossos 5 informantes. E aqui está incluída a linguagem científica. Ela se enquadra aqui na realidade do ver para crer. Entenderam? A linguagem mais elevada é a linguagem espiritual, que tem como seus informantes os sensores espirituais. Primeiro, segundo e terceiro sensores espirituais, mais conhecidos como sexto, sétimo e oitavo sentidos espirituais. Aqui, a realidade, a linguagem é o crer para ver e não o ver para crer. Quando criança, você recebeu ensinamentos dos seus pais, familiares, sociedade, sua cultura, e em seguida ensinamento escolar, religioso e até mesmo médico, que transmitiram a você os conhecimentos deles para você. E, na verdade, esses conhecimentos foram buscados para serem transferidos a você. Entenderam? Mas a mente ainda é uma grande desconhecida. Haja visto os transtornos mentais ou as doenças psiquiátricas de muito difícil diagnóstico e de tratamentos muito difíceis que sempre beiram sempre uma possibilidade, mas jamais uma certeza de solução. A mente é uma grande desconhecida. E o que falar do espírito? E da linguagem espiritual? Então vejam bem, se para a ciência médica você é físico e pensamento, se para a medicina oriental você é físico, pensamento e tem um corpo energético, para a medicina espiritual você é corpo físico, pensamento com o nome de consciência e espírito, ou melhor, você é antes um espírito, depois uma consciência e finalmente um corpo físico, entenderam? Você não é um ser humano passando aqui na Terra por uma experiência espiritual. Não. Você é um ser espiritual que veio à Terra passar por uma experiência material. Entenderam? Não esqueça que os sensores espirituais, eles não têm endereço cerebral.
Não adianta você no GPS para achar o endereço dos sensores espirituais. Eles são extracerebrais. Eles são paranormais. Eles são supramentais. Entenderam? Ninguém sabe onde eles moram, mas eles existem. E estão aí para te servir. Esse universo é muito amplo. Você está usando muito pouco desse universo que foi te dado de presente. Entendeu? Entendeu? Esse universo tem muito pouquinho, é muito pequenininho no conhecimento. E é gigantesco no desconhecimento. Entenderam? Então, o mundo físico em que nós vivemos, essa realidade física, ele é muito pequeno. Entenderam? O mundo mental, o universo mental e o universo espiritual são gigantescos. Entende? Nós temos acesso a esse universo desconhecido. Não é tão fácil, mas nós temos acesso. Vejam vocês. Tá? Todos os conhecimentos que vocês adquiriram até agora, você buscou. Você buscou. Ou sua família buscou. E a escola te deu. A sociedade, a cultura, até a religião, a própria medicina. Entenderam? Mas, conhecimento do universo desconhecido, esse conhecimento, você não busca. Ele busca você. É incrível, né, o que estou falando. Entenderam? Principalmente o conhecimento espiritual. Não tem escola do espiritual, não tem professor do espiritual. E como tem gente num nível tão elevado que entendem linguagem espiritual? Entenderam? Se você realmente quer entender sobre o espírito, basta a sua vontade ferrenha, determinada, o seu fervor, a sua fé em querer conhecer o reino espiritual, que o ensinamento espiritual vai até você. E nem sou eu que digo isso. Entenderam? Há 500 anos antes de Cristo, um dos maiores mestres desse planeta, chamado Buda, tinha uma frase incrível a respeito disso que eu falei. Ele dizia assim: seu discípulo está pronto, o mestre aparece. Entenderam? Então, o conhecimento espiritual, ele não precisa ser buscado. É ele que vai buscar você. Entenderam? E não precisa repetir muito, não. O espírito não é surdo. Não precisa repetir muito. Agora, não imagine que você peça o ensinamento, vem na hora, como você está acostumado. Aparecer na tela na hora, não. Você tem que pedir o ensinamento e esquecer. De repente você vai ver que ele chega. Entenderam? Sob forma de uma frase, sob forma de um livro, sob forma de um texto. E tem nos órgãos de comunicação, no rádio, na televisão, na internet, onde você quer que você possa estar, de repente, chega conhecimento espiritual para você. E o conhecimento espiritual é incrível, num certo sentido, porque o difícil é o start. É você ser introduzido ao conhecimento, sim. É espiritual, não científico, espiritual. Entenderam? Porque uma vez que você começa a subir no degrau do conhecimento espiritual, aí fica bem mais fácil. As coisas vão se aclarando na sua cabeça. Entenderam? Mas vamos falar sobre o primeiro sentido espiritual, que ele pode te dar acesso ao conhecimento, ao desconhecido mundo da mente, e pode te dar acesso à percepção do desconhecimento espiritual. Entendeu? Bom, o sexto sentido espiritual, ele tem uns 15 nomes. Eu vou tentar lembrar de alguns. Eu vou falar vários nomes, mas todos se referem a esse sexto sentido. Então, veja bem. Primeiro sentido espiritual. Sexto sentido espiritual ou simplesmente sexto sentido. Intuição. Pré-sentimento. Pressentimento. Premonição. Precognição. Sentido do tempo negativo. Superconsciência. Primeiro sentido extrasensorial.
ou sexto sentido extrasensorial. Primeiro sentido é extrasensorial, ou sexto sentido extrasensorial. Primeiro sentido, paranormal. Sentido supramental. Este sexto sentido atua, veja você que eu vou falar. Este teu sexto sentido atua como interlocutor na relação pai e filho, entre Deus e você. Por isso, esse sexto sentido, sabe como é o nome dele? Você sabe esse nome. Ele se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o meio de comunicação pai-filho. Entenderam? Então vejam bem, no reino espiritual, todas as criações estão prontas. Deus já fez o universo. Ele está pronto. Deus não ficou devendo nada. Esse universo está pronto. E ele foi oferecido a você. Entenderam? Para você, ser espiritual, passar aqui por uma experiência material. Entenderam? Então, vejam você. Na hora que você começa a adentrar ao mundo da mente, né, você vai receber informações e conhecimento que a intuição vai falar ao seu consciente. Sabe? O seu consciente, veja você, é a sua percepção no estado de vigília, no estado acordado. Entenderam? O consciente só está ligado quando você estiver acordado. Entenderam? Tá? Diferente da subconsciência ou da inconsciência, que funciona 24 horas por dia. E diferente da superconsciência, que funciona 24 horas por dia. Então, a intuição vai mandar uma mensagem ao seu consciente, que é o seu nível de percepção física. Entenderam? E essa verdade que a intuição vai mostrar a você tem o nome místico de revelação. Entenderam? Entenderam? No reino espiritual está tudo pronto. Eu vou dar um exemplo muito fácil da maioria entender, tá? Imagina um indivíduo, ele chega e diz assim, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Entenderam? Um matemático falou isso. Ora, vocês acham que ele falou isso por um raciocínio físico? Não. Ele foi o nomeado pela ordem maior como descobridor desse teorema. Entenderam? Ele pode chamar Arquimedes, Euclides, Sócrates, Platão, seja lá o que for. Entende? Ele foi nomeado descobridor. Então, no reino espiritual, gente, tudo já existe. Entende? E quem descobre o que já existe chama descobridor. Não existe inventor. Ninguém inventou a lâmpada incandescente. Ninguém inventou o computador. Ninguém inventou o telefone celular. Não. Alguém descobriu, né? Alguém descobriu o computador. Alguém descobriu o telefone celular. Entenderam? E nisso é a intuição que te manda a mensagem do conhecimento. Ou nomeia alguém para descobrir. Entenderam? Como funciona esse raciocínio da intuição? Vou dar outro exemplo. Na biografia de Albert Einstein, né, que era um grande matemático, físico, cosmólogo, cientista e, além disso, um místico, né, às tantas ele diz assim, pensei 99 vezes na solução de um problema e eis que a solução não veio. Deixei de pensar e não é que ela apareceu, a solução. Quer dizer, nem Einstein sabia que ele recebeu a mensagem da intuição. Entenderam? A mensagem da intuição, que ela não é racional, ela é extracerebral, ela vem do além. Entenderam? Então, a intuição não só revela a você os umbrais do reino mental,
como revela para você também os umbrais do reino espiritual. Entenderam? Então aqui, né, veja, o princípio espiritual, gente, a linguagem espiritual, ela é muito diferente da linguagem física ou científica. Entenderam? Eu dei sempre alguns exemplos aqui, né? Na linguagem física ou científica, quem dá fica com menos. Na linguagem espiritual, quem dá fica com mais. Na linguagem científica, é o ver para crer. Na linguagem espiritual, é o crer para ver. A linguagem espiritual não tem tempo, não tem espaço. Tudo é aqui e agora. Entenderam? Não tem impossível, não tem limitação. Entenderam? Lá tudo é possível. E se no reino espiritual tudo está pronto, todas as curas já estão prontas. Todos os milagres de cura já estão prontos. Entenderam? Mas o nosso tempo hoje se esgotou. Que pena. Convidamos vocês para a nossa próxima palestra, na próxima segunda-feira. Deve ser dia 17 de abril, às 20 horas. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, acesse meu site www.ruicomymercurio.com.br. Os telefones de minhas clínicas em São Paulo, 11 3661 4243 e telefone 11 3744 4007. As minhas palestras estão no YouTube. Acessem lá, Rui com Y Mercúrio. Vocês vão ver minhas palestras. Obrigado por toda essa atenção. Tenham todos uma boa noite. Sejam todos muito felizes. Até a próxima.